A ideia surgiu durante um encontro do GT Regional da Ampol, em Campinas, na Unicamp, em 1992. Esse encontro resultou na fundação da ABRACT, concebida como uma associação que visava reunir estudiosos das áreas de tradução e interpretação e também professores e alunos de pós-graduação. Justamente no contexto daqueles pesquisadores que, vinculados a programas de pós-graduação em letras e linguística, tinham a necessidade de encontrar um espaço especial de interação que não era contemplado pelo espaço tradicional das letras ou da linguística. E o primeiro presidente da associação, já eleito na ocasião, era o Mário Laranjeira, tendo como vice-presidente a Rosiméria Arrojo, da Unicamp, o Mário Laranjeira da USP. E são dois nomes de maior relevância para a área dos estudos da tradução, o que comprova um início bastante auspicioso para a ABRACT. E uma das principais decisões tomadas pela ABRACT na ocasião foi de assumir a organização dos encontros de tradutores que foram inaugurados em 1975 na PUC Rio. A associação tem, nos encontros periódicos, um fórum muito importante para o intercâmbio de ideias e conhecimentos. O ENTRAD é o momento em que existe esse diálogo, né? Ou seja, é justamente no ENTRAD que as pesquisas são divulgadas. Eu creio que a maioria dos colegas, né, que estão na área de tradução, eles vão concordar que é o evento de referência para nós, né, em termos de representação, de relevância. Para quem está na tradução, né, a gente não tem dúvida que é um evento imperdível. Né? Onde for que ele ocorrer no Brasil, a gente precisa participar. Nesse primeiro encontro, era muito voltado para a prática, congregou inúmeros tradutores e tradutores de peso. Houve palestras do Antônio Wais, também do Paulo Ronen, depois teve outro em 85, também na PUC, depois houve um em Porto Alegre. Acho que as áreas mais técnicas estavam começando a se estabelecer durante esses congressos, 94, 96, 98. Então a tradução não era só a tradução literária, de muitas outras áreas. Em 98 tivemos mais de 400 participantes, entre tradutores e professores e estudantes. Eu diria que a partir de 98, estudos da tradução ficaram estabelecidos como área de pesquisa bastante forte. Eu vejo no Congresso de 2001 um grande momento de visibilidade internacional dos estudos da tradução no Brasil. E foi o primeiro grande evento que nós organizamos aqui sobre tradução. Nós conseguimos, nesse evento, trazer um número muito grande de convidados internacionais. Nós trabalhamos em várias áreas temáticas e as áreas temáticas se esforçaram muito para que isso acontecesse. Algumas publicações muito significativas aconteceram em decorrência das apresentações feitas no Congresso, e eu digo publicações em nível internacional. E também o fortalecimento de laços acadêmicos entre pesquisadores brasileiros e pesquisadores estrangeiros. Nós não tivemos todos os recursos, foi assim muito difícil, mas no que diz respeito à parte financeira, mas no que diz respeito à parte acadêmica, ela chamou bastante a atenção, né, da comunidade acadêmica do Ceará, e todas as sessões estavam sempre lotadas. Né? Então foi bastante bem sucedido nessa área. Então tivemos esse evento em 2009, quer dizer, 5 anos depois, né, do último encontro. Então, esse foi o 10º encontro nacional e o 4º internacional de tradutores. Foi um evento muito que teve, né, uma importância muito grande pela retomada, né, dos encontros. Ele teve uma presença, uma participação bastante grande, né? Se eu não me engano, na época nós tivemos em torno de 600 inscritos, tanto de pesquisadores e estudantes brasileiros e estrangeiros.
quando a gente congrega vários pesquisadores em uma única associação, a gente, de algum modo, está buscando olhar para esses diversos direcionamentos, né? Essas diversas diretrizes e naturezas diversas de pesquisa. A gente troca muita informação. Eu acho que isso aí, inclusive, permite o avanço, tanto das pesquisas quanto do ensino de tradução. Eu vejo a associação como muitíssimo importante, uma peça-chave para o fortalecimento da área dos estudos da tradução no Brasil. É uma instância que legitima o pesquisador em tradução, institucionalmente, academicamente, e dá a esse pesquisador, a essa pesquisadora, um espaço para reivindicar o seu objeto de estudo como um objeto pertencente a um campo disciplinar bem delimitado. Nos primeiros anos de existência da ABRAPT, as pesquisas eram muito incipientes, porque havia poucos programas de pós-graduação com linhas de pesquisa em tradução. O que eu acho é que nós crescemos muito, né? Crescemos muito e já ganhamos, digamos assim, uma visibilidade como área, visto que já temos 4 programas de pós-graduação, né, em estudos da tradução. Este é um dos maiores ganhos que nós tivemos, né, nos últimos anos. A legitimação da área de estudos da tradução por meio da criação de programas de pós-graduação específicos, tendo a tradução como objeto de estudos, e sem uma associação do peso da ABRAPT, seguramente essa conquista não teria sido alcançada. A ABRAPT ajudou a fomentar esse movimento. A mim parece que a tendência também é de que a gente ganhe força, né, à medida que a gente tenha mais colegas, mais pesquisadores, mais professores convergindo, né, para interesses comuns voltados para a tradução. É um cenário extremamente promissor, crescente. A criação desses programas de pós-graduação em estudos da tradução veio alavancar esse potencial de crescimento. Não é só uma questão do aumento das pesquisas, é o surgimento de novas modalidades de tradução, de novas possibilidades de se praticar a tradução. Isso também configura a maneira como o tradutor trabalha hoje e virá a trabalhar no futuro. Eu acho que a diversidade é uma questão inerente aos estudos da tradução pela natureza do seu objeto de estudo, que em si é diversa. A diversidade ela é sempre bem-vinda porque ela refrigera, né? Ela vai oxigenando a própria tradução e vai dando outras roupagens, né? de pesquisa e investigação. Estabelecimento de fronteiras para dentro das quais você acabe abrigando, né, um pensamento muito homogêneo, uma disciplina homogênea, não acredito que seja um objetivo a ser perseguido. Então, justamente na convergência multidisciplinar é que a tradução se concretizou, ou seja, se fortaleceu. É na interface entre tradução e literatura, na literatura comparada, é na interface entre tradução e tecnologias, é na interface entre tradução e cinema. Então, a tradução justamente encena e possibilita essas perspectivas diversas. E eu acho que a gente tenta retomar isso um pouco no próprio tema do nosso evento aqui em Uberlândia, que vai ser tradição e inovação. Contemplar essas duas temáticas é a tentativa de congregar, basicamente de integrar essa comunidade que, embora setorizada, né, está sob um único, digamos, objetivo, né, de estudar e entender o fenômeno tradutório. A gente vê que tem uma tendência, né, quer dizer, cada um procurar se especializar cada vez mais, né, no seu objeto, na sua metodologia, né, nas suas abordagens e acabar se distanciar do outro, né? Acaba se distanciando do outro, do que o outro está fazendo. Tem uma tendência para hiperespecialização por um lado, né? Mas por outro a gente vê movimentos assim de volta, né? De tentativa de diálogo interdisciplinar, transdisciplinar. É importante, né? Politicamente
estrategicamente a gente ter essa coesão. E quando você tem uma unidade, você tem, na verdade, digamos, uma rubrica. É aqui que eu me insiro, embora o meu estudo tenha diversos outros diálogos com diversas outras áreas. A ABRAPT é a única associação de pesquisadores em tradução do Brasil. A grande missão da associação é o fortalecimento das pesquisas e das instituições de ensino que se dedicam aos estudos da tradução, da interpretação nas suas mais distintas interfaces. Tendo sido criada lá em 1992, ela já tinha esse propósito, né? Obviamente ela já tinha esse propósito. Eu acho que para os anos seguintes a gente quer fortalecer esses propósitos, não deixando de fora nenhum tipo de discussão. À medida que a gente conquiste esse espaço, né, esse espaço acadêmico-científico, né, dentro das áreas de pesquisa, né, do CNPq, e também, né, como espaço mesmo, né, de espaço físico dentro das instituições, né, ou seja, criar os centros, os laboratórios, né, os grupos de pesquisa, a gente vai possibilitar nessa consolidação e efetivamente a confluência de recursos, né, não só recursos materiais, financeiros, mas recursos humanos para o avanço das nossas pesquisas.